Um pai ensinou o filho a segurar um chicote. O filho aprendeu tão bem, que se tornou um monstro. Mas ele cometeu um erro fatal. Achou que estava quebrando o espírito de um menino escravo. Na verdade, estava apenas ensinando-o a odiar em silêncio e a esperar. 15 anos depois, aquele menino devolveria cada gota de dor. Mas não com violência. Com algo muito pior para um nobre arrogante. Com justiça. Antes de descobrir como um escravo derrubou um império de crueldade, me conta, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Deixa aí nos comentários. E se você gosta de histórias reais de justiça e vingança, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma. Agora sim, vamos começar essa história de reviravolta histórica. A sala de estudos cheirava a tabaco e madeira envernizada. O barão Hartwell estava sentado em sua poltrona de couro, os dedos entrelaçados sobre o ventre proeminente, observando com olhos pequenos e brilhantes como ratos no escuro. Sua barba grisalha tremia com cada risada rouca que escapava de seus lábios rachados. Ele era um homem que havia construído sua fortuna sobre o sangue alheio e não sentia remorso algum por isso. Vamos, Edmund, disse o velho com voz arrastada, quase entediada. O chicote não se segura assim. Você precisa sentir o peso dele. Precisa entender que ele é uma extensão da sua vontade. Edmund Hartwell, com apenas 17 anos, segurava o instrumento com dedos trêmulos. Ele era magro, de ombros estreitos, mas havia algo em seus olhos azul pálidos que já prometia crueldade. O suor escorria por sua testa enquanto olhava para o menino negro ajoelhado no centro da sala, as mãos amarradas à perna da mesa de mogno. O garoto não devia ter mais que 12 anos. Chamavam-no de Cyrus. Seu crime. Havia olhado diretamente nos olhos de Edmund durante o café da manhã. Um ato de insolência imperdoável, segundo o barão. A dor, meu filho, continuou o velho, acendendo um charuto grosso, é a única linguagem que eles entendem. Palavras são desperdiçadas com essa gente. Mas a dor educa. A dor civiliza. A dor os mantém no lugar onde devem estar. Edmund engoliu em seco. Sua mão direita apertou o cabo do chicote. Ele olhou para o pai, buscando aprovação, e viu apenas expectativa cruel naqueles olhos de predador. Então, fechou os próprios olhos e ergueu o braço. O primeiro golpe foi hesitante, quase patético. Mal tocou as costas do menino, arrancando apenas um suspiro. O barão riu alto, uma gargalhada que ecoou pelas paredes forradas de livros que ele nunca lera. De novo. Com força, menino. Você é um Hartwell. Haja como tal. O segundo golpe foi melhor. O estalo do couro contra a pele nua ressoou pela sala como um trovão contido. Cyrus estremeceu, mas não gritou. Não chorou. Apenas cerrou os dentes e manteve os olhos fixos no chão de tábuas polidas. Edmund sentiu algo estranho naquele momento. Uma mistura de nojo e poder. Ele olhou para suas próprias mãos, para o chicote vermelho de sangue apenas nas pontas, e algo nele mudou. Sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que o barão notou imediatamente. Isso, meu filho. Agora você está entendendo. Os golpes seguintes vieram com mais facilidade. Edmund já não fechava os olhos. Observava, estudava, aprendia. A cada chicotada, via como o corpo do menino reagia, como os músculos se contraíam, como a respiração ficava mais difícil. Mas o que mais o fascinava era o silêncio. Cyrus não gritava. Depois de 10 golpes, o barão ergueu a mão rechonchuda. Chega. Por hoje. Edmund abaixou o braço, ofegante, como se tivesse corrido uma longa distância. O chicote escorregou de seus dedos e caiu no chão com um baque surdo. Ele olhou para o menino, esperando ver submissão, medo, quebramento. Mas quando Cyrus ergueu o rosto, Edmund viu outra coisa. Os olhos do menino escravo o encaravam diretamente. Não havia lágrimas neles. Não havia súplica. Apenas algo profundo e sombrio, como um poço sem fundo. Edmund sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas afastou a sensação com uma risada nervosa. Ele é forte, esse, comentou o barão, levantando-se com esforço da poltrona. Mas eles sempre quebram, Edmund. Sempre. É só questão de tempo e método. O velho caminhou até a mesa de estudos e pegou um livro grande, encadernado em couro negro. Abriu em uma página em branco e pegou a pena. Veja, meu filho. Isto é o diário de punições da família Hartwell. Seu avô começou. Eu continuei. E agora, você registrará a sua primeira lição. Edmund aproximou-se, curioso.
As páginas anteriores estavam repletas de anotações em letras miúdas. Nomes, datas, punições. Marcos, 20 chibatadas, tentativa de fuga. Sara, marcada com ferro, roubo de comida. Joshua, vendido, olhar insubordinado. O barão entregou a pena ao filho. Escreva. Cyrus. 10 chibatadas. Insolência. E assine seu nome. Com mãos ainda trêmulas, Edmund escreveu. Sua caligrafia era elegante, cuidadosa. Quando terminou, o barão fechou o livro e o trancou em um cofre embutido na parede, atrás de um retrato da falecida baronesa. Este diário é o legado da nossa família, Edmund. É a prova de que mantivemos a ordem. De que cumprimos nosso dever como senhores destas terras. Cyrus foi desamarrado por 2 servos mais velhos e arrastado para fora da sala. Edmund observou o menino ir embora, ainda olhando para trás, aqueles olhos escuros perfurando sua alma. Naquela noite, Edmund jantou bem. Comeu perdiz assada, bebeu vinho tinto importado, riu das piadas vulgares do pai. Mas quando foi dormir, viu aqueles olhos novamente. No escuro do quarto, eles pareciam brilhar. Ele sacudiu a cabeça e puxou as cobertas. Apenas um escravo, murmurou para si mesmo. Apenas mais um escravo. Mas enquanto Edmund Hartwell adormecia em seus lençóis de seda, em uma senzala úmida e fria, Cyrus permanecia acordado. As costas ardiam como brasas vivas. Cada movimento era uma agonia renovada. Mas ele não chorava. Em vez disso, repetia baixinho, como uma oração ou uma maldição. Lembre-se. 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 E em algum lugar profundo de sua mente, uma semente negra foi plantada. Uma semente de ódio puro e paciente. O tipo de ódio que não explode em violência imediata, mas que cresce lentamente, enraizando-se profundamente, esperando o momento certo para florescer em vingança. O narrador sussurraria, se esta história fosse contada em voz alta. Edmund aprendeu a lição do pai perfeitamente. Mas ele cometeu um erro. Ele achou que estava quebrando o espírito de Cyrus. Na verdade, ele estava apenas o ensinando a odiar em silêncio e a esperar. A mansão Hartwell havia mudado pouco em 15 anos. As mesmas cortinas de veludo bordô, os mesmos tapetes persas, os mesmos retratos de ancestrais de expressão severa pendurados nas paredes. Mas o ar era diferente. Havia algo de podre nele, como fruta esquecida ao sol. O barão estava morto há 3 anos. Derrame cerebral enquanto jantava. Caiu de cara no prato de sopa e nunca mais acordou. Edmund não chorou no funeral. Chorar era para os fracos, dizia sempre. Em vez disso, brindou a memória do pai com conhaque francês e assumiu o controle total das propriedades. Edmund Hartwell, agora com 32 anos, havia se tornado uma versão amplificada de seu pai. Mais alto, mais cruel, mais descuidado. Bebia desde o café da manhã, jogava cartas à noite com outros senhores de terras igualmente depravados, e mantinha a ordem na plantação através do medo absoluto. Mas havia uma mudança significativa na hierarquia da casa. Cyrus, agora um homem de 27 anos, havia ascendido à posição de chefe dos servos. Era uma escolha pragmática de Edmund. Cyrus era inteligente, organizado e, aparentemente, completamente domado. Ele gerenciava os outros escravos com eficiência silenciosa, mantinha a casa funcionando impecavelmente e nunca, jamais, olhava diretamente nos olhos do mestre. Perfeita submissão, pensava Edmund. A lição havia sido bem aprendida. O que Edmund não sabia é que todo escravo na propriedade olhava para Cyrus de maneira diferente. Havia respeito em seus olhos. E algo mais, esperança. À noite, quando Edmund roncava embriagado em sua cama, Cyrus acendia velas no pequeno quarto que ocupava acima das cavalariças. Ali, à luz trêmula, ele fazia algo que poderia custar-lhe a vida se descoberto. Ele lia. Havia roubado o primeiro livro 5 anos atrás. Uma gramática básica que Edmund havia jogado fora, considerando-a entediante demais. Cyrus havia pescado o volume do lixo, letra por letra, palavra por palavra, havia decifrado seus segredos. Depois vieram outros livros, romance, história, filosofia, lei. Todos roubados, todos lidos à luz de velas, todos memorizados e depois queimados para não deixar evidências. Mas o conhecimento permanecia. E com o conhecimento vinha o planejamento. Cyrus sabia de cada dívida que Edmund tinha. Conhecia cada escândalo que o mestre tentava esconder. Observava, anotava mentalmente, construía um mapa invisível das fraquezas de seu senhor. E então havia o diário.
O maldito diário de punições. Edmund o mantinha no mesmo cofre onde o barão o guardava, atrás do retrato da baronesa morta. Mas ao contrário do pai, Edmund era descuidado. Ele o tirava frequentemente, lendo as entradas antigas com nostalgia mórbida, às vezes até adicionando novas. Ria sozinho ao relembrar punições particularmente criativas. Ai, Marcos, dizia, folheando as páginas amareladas. Você correu tão rápido. Mas os cães correram mais. Cyrus havia visto o diário apenas uma vez, quando Edmund o deixou aberto sobre a mesa enquanto foi buscar mais vinho. Naquele breve momento, Cyrus memorizou a textura do couro, o tamanho, o brasão da família Hartwell gravado na capa. E viu a chave. Uma chave dourada, ornamentada com filigranas delicadas. Edmund a mantinha pendurada em uma corrente no cinto, balançando hipnoticamente a cada passo bêbado que dava pelos corredores. Aquela chave abria o cofre. E dentro do cofre estava o diário. E dentro do diário estava a prova de décadas de atrocidades. Cyrus começou a esperar o momento certo. Ele não teve que esperar muito. A guerra civil que se aproximava como uma tempestade no horizonte finalmente chegou às portas da mansão Hartwell. Oficiais do governo visitaram a propriedade, investigando rumores de simpatias com a confederação derrotada, de possível traição, de crimes de guerra. Edmund, em sua arrogância infinita, os tratou como lixo. Sabem com quem estão falando? Gritou, jogando vinho na face de um capitão. Minha família construiu esta região. Nós somos a ordem. Vocês são apenas parasitas uniformizados. Os oficiais saíram com rostos fechados e promessas veladas de retorno. Edmund riu e brindou a própria coragem. Cyrus observava de um canto, segurando uma bandeja de prata, invisível como sempre. Na noite seguinte, Edmund organizou um banquete. Convidou todos os senhores de terras da região, todos compartilhando do mesmo desprezo pela nova ordem política. Comeram, beberam, juraram lealdade uns aos outros. Edmund bebeu mais que todos. Uísque, vinho, conhaque. Tudo se misturava em seu estômago como uma poção venenosa. Por volta da meia-noite, ele cambaleou até seu quarto, caiu na cama sem tirar as botas e desmaiou instantaneamente. A chave dourada balançava em seu cinto. Cyrus esperou 2 horas. Caminhou pelos corredores da mansão como um fantasma, verificando cada sombra, cada ruído. A casa dormia o sono dos injustos. Finalmente, chegou à porta do quarto de Edmund. Girou a maçaneta lentamente. A porta não estava trancada. Edmund nunca trancava. Por que trancaria? Quem ousaria invadir o quarto do mestre? Cyrus entrou. O luar filtrado pelas cortinas iluminava parcialmente o quarto. Edmund roncava alto, deitado de lado, a boca aberta, uma linha de saliva escorrendo pelo travesseiro de seda. Cyrus aproximou-se da cama. Cada passo era calculado, silencioso. Ele podia ouvir o próprio coração batendo como um tambor de guerra em seu peito. A chave estava ali, tão perto. Pendurada no cinto, refletindo a luz da lua. Cyrus estendeu a mão. Seus dedos tocaram o metal frio. Começou a desatar o cordão que prendia a chave ao cinto. Edmund se mexeu. Cyrus congelou, a mão ainda tocando a chave. O mestre virou-se na cama, murmurando algo ininteligível, o braço caindo para o lado. 10 segundos. 20. 30. A respiração de Edmund voltou ao ritmo profundo e constante do sono embriagado. Cyrus puxou a chave. O cordão deslizou facilmente. Ele a segurou na palma da mão, sentindo seu peso, seu significado. Caminhou até o retrato da baronesa. Levantou-o cuidadosamente, revelando o cofre embutido na parede. Inseriu a chave. Girou. O mecanismo clicou suavemente. A porta do cofre abriu-se. Lá dentro, além de algumas joias e documentos, estava o diário de punições. Cyrus pegou-o com as 2 mãos, como se segurasse algo sagrado. Ou profano. Talvez ambos. Fechou o cofre. Recolocou o retrato. E então, com o diário escondido sob a camisa, começou a sair do quarto. Estava quase na porta quando Edmund falou. Pai! Cyrus parou. Virou-se lentamente. Mas Edmund ainda dormia. Falava em sonhos, os olhos fechados, perdido em algum pesadelo ou memória. Pai, ele está me olhando de novo. Cyrus permitiu-se um sorriso. O primeiro sorriso genuíno em 15 anos. E saiu do quarto, carregando o instrumento da própria destruição de seu mestre. O amanhecer chegou frio e cinzento. Edmund acordou com uma dor de cabeça que parecia querer partir seu crânio ao meio. A boca tinha gosto de metal e desgraça.
Ele cambaleou até a bacia de água, molhou o rosto e gritou por Cyrus. Onde está meu café, maldito? Cyrus apareceu na porta com uma bandeja. Café quente, pão fresco, geleia de amora. Sua expressão era a mesma de sempre, neutra, obediente, quase inexistente. Aqui, senhor. Edmund pegou a xícara e bebeu ruidosamente. Não notou que o cinto estava diferente. Não notou que a chave havia desaparecido. Estava ocupado demais sentindo pena de si mesmo. Naquele mesmo dia, por volta do meio-dia, cavalos chegaram à propriedade. Muitos cavalos. Soldados uniformizados desceram, liderados pelo mesmo capitão que Edmund havia insultado dias antes. Edmund Hartwell, disse o oficial com voz de aço. Você está sendo acusado de traição contra a República, de conspiração contra o Estado e de crimes contra a humanidade. Está preso. Edmund riu. Ele realmente riu. Crimes? Que crimes? Mostrem-me uma prova. Uma única prova. O capitão fez um gesto. Um soldado trouxe uma caixa. Abriu-a diante de Edmund. Lá dentro estava o diário de punições. A cor fugiu do rosto de Edmund como água escorrendo por um ralo. Onde você conseguiu isso? Foi entregue a nós ontem à noite, disse o capitão, pegando o livro com luvas brancas, como se tocasse algo contaminado. Por uma fonte anônima, mas bastante detalhada. Ele abriu o diário em uma página aleatória e começou a ler em voz alta. Marcos. 20 de abril de 1859. Tentativa de fuga. Executado pelos cães. Deixei o corpo na entrada como exemplo. Virou outra página. Sarah. 3 de junho de 1862. Roubo de comida. Marcada com ferro em brasa. Vendida para o bordel de Richardson. E outra. Joshua. 12 de dezembro de 1864. Olhar insubordinado. Vendido ao sul. Provavelmente morto na guerra. Não me importo. O capitão fechou o livro com um baque surdo que ecoou como um tiro. E tem mais. Muito mais. Evidências de tráfico ilegal, documentos forjados, correspondência com generais confederados durante a guerra. Tudo aqui, em sua própria caligrafia, Sr. Hartwell. Edmund cambaleou para trás. Seus olhos procuraram desesperadamente por algo, qualquer coisa que pudesse explicar. Foi quando viu Cyrus, parado na entrada da sala, vestido não com as roupas rasgadas de um servo, mas com um terno simples e digno. E em sua mão, balançando gentilmente, a chave dourada. Você. Edmund mal conseguia formar as palavras. Você. Cyrus não disse nada. Apenas segurou a chave entre o polegar e o indicador, deixando-a capturar a luz do sol que entrava pela janela. Então, lentamente, guardou-a no bolso. Edmund quis correr. Quis gritar. Quis fazer qualquer coisa. Mas os soldados já o cercavam, prendendo seus pulsos com algemas de ferro. Não. Edmund berrou. Eu sou um nobre. Eu tenho direitos. Vocês não podem fazer isso comigo. Direitos? O capitão sorriu friamente. Como os direitos que você concedeu a Marcos, a Sarah, a Joshua, a todas as pessoas listadas neste diário. Edmund foi arrastado para fora da mansão. Seus pés descalços arranhavam o chão de mármore. Ele continuava gritando, prometendo vingança, jurando que isso era um erro. Do lado de fora, uma carroça esperava. Não uma carruagem, mas uma carroça comum de prisioneiros, com barras de ferro e feno sujo no chão. Eles o jogaram lá dentro como um saco de batatas. Edmund agarrou-se às barras, olhando para trás, para sua mansão, seu império, sua vida. E viu Cyrus, de pé na entrada principal, imóvel como uma estátua. Os outros escravos haviam saído também, formando uma linha silenciosa atrás dele. Nenhum deles sorria. Nenhum deles chorava. Apenas observavam. A carroça começou a se mover. Cyrus! Edmund gritou. Cyrus, eu fui bom com você. Eu te dei uma posição. Eu confiei em você. Mas Cyrus não respondeu. Apenas virou-se e entrou na mansão. E pela primeira vez em 15 anos, entrou pela porta da frente. A cela em que Edmund foi colocado tinha apenas 2 metros quadrados. As paredes eram de pedra úmida, o chão coberto de palha mofada. Havia um balde em um canto para necessidades fisiológicas e um catre de madeira com um cobertor fino. Nada mais. Edmund ficou ali por 3 dias antes do julgamento. 3 dias sem banho, sem vinho, sem comida decente. Serviram-lhe pão duro e água turva. Ele reclamou incessantemente, exigiu ver seu advogado,
Ameaçou todo mundo que passava. Ninguém se importou. Na manhã do julgamento, soldados vieram buscá-lo. Colocaram-no em correntes, nos pulsos, nos tornozelos, e o levaram através das ruas. As pessoas pararam para observar. Algumas cuspiram. Outras apenas olharam com ódio silencioso. Edmund tentou manter a cabeça erguida, fingir dignidade, mas era difícil quando se está acorrentado e fedendo a urina e desespero. A sala do tribunal era grande e austera. Bancos de madeira, um estrado alto onde sentava-se um general de cabelos grisalhos e expressão severa, bandeiras da República nas paredes. Edmund foi levado ao centro da sala e colocado em uma espécie de púlpito para o acusado. As correntes tilintavam a cada movimento seu. Edmund Hartwell, disse o general, sua voz ecoando pela sala. Você foi trazido aqui para responder por acusações sérias. Traição, cumplicidade em crimes de guerra, tortura sistemática e assassinato. Como você responde? Inocente. Edmund gritou. Isso é uma perseguição. Uma farsa. Vocês não têm direito de me julgar. Nós temos todas as evidências necessárias, disse o general calmamente. E todas vieram de sua própria mão. Ele fez um gesto. Um oficial trouxe o diário de punições e o colocou sobre uma mesa ao lado do estrado. Este é seu diário, não é? Edmund empalideceu. Isso foi roubado. Não tem validade legal. É inadmissível. Na verdade, disse uma voz das cadeiras reservadas ao público, tem total validade. Edmund virou-se. E seu coração quase parou. Cyrus havia se levantado. Mas não estava sozinho. Ao seu lado havia um homem branco de terno negro impecável, com uma pasta de couro sob o braço. Este é o advogado Carter, continuou Cyrus, sua voz clara e educada. Ele confirmou que documentos entregues voluntariamente por qualquer cidadão às autoridades são admissíveis em tribunal. E eu sou, desde a última semana, um cidadão livre. Você. Edmund mal conseguia respirar. Você não pode estar aqui. Você não tem permissão para... Para o quê? Cyrus deu 2 passos à frente. Para falar? Para testemunhar? Para existir? O general bateu o martelo. Ordem. Senhor Cyrus, o senhor estava listado como testemunha. Por favor, aproxime-se. Cyrus caminhou até o estrado. Seus passos eram firmes, medidos. Ao passar por Edmund, parou por um segundo. Seus olhos se encontraram. Edmund viu novamente aquele mesmo olhar de 15 anos atrás. Aqueles olhos que não choraram, que não se submeteram, que apenas esperaram. Preste juramento, disse o general. Cyrus colocou a mão sobre uma Bíblia. Juro dizer a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Senhor Cyrus, começou o general, você é o responsável pela entrega deste diário às autoridades. Sim, senhor. Como você obteve acesso a ele? Eu o retirei do cofre privado do Sr. Hartwell durante a noite de 12 de outubro. Ele estava inconsciente devido à embriaguez. Você roubou. Edmund gritou. Você confessa que é um ladrão. Cyrus virou-se para ele lentamente. Eu tomei o que nunca deveria ter sido mantido em segredo. Eu expus os crimes que o senhor documentou com tanto orgulho. Ordem. O martelo bateu novamente. Sr. Hartwell, mais uma explosão dessas e você será removido. Edmund cerrou os dentes, tremendo de raiva. O general abriu o diário em uma página marcada. Sr. Cyrus, você pode confirmar a autenticidade desta entrada? Cyrus olhou para a página. Cyrus. 14 de março de 1853. 10 chibatadas. Insolência. Sim, senhor. Eu me lembro muito bem dessa data. Eu tinha 12 anos. O Sr. Edmund Hartwell tinha 17. O barão Hartwell supervisionou a punição, ensinando ao filho como usar o chicote corretamente. Ele merecia. Edmund explodiu. Ele me olhou de forma desrespeitosa. Eu era uma criança, disse Cyrus calmamente. E você me chicoteou por olhar nos seus olhos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O general folheou mais páginas. Há centenas de entradas similares, todas documentando atos de violência extrema. Mas há também isto. Ele puxou algumas cartas de dentro do diário. Correspondência com o general Beauregard durante a guerra. Promessas de apoio logístico aos confederados. Documentos de transações ilegais. Falsificações de documentos de propriedade. Edmund sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é mentira. Plantaram essas cartas. Foi ele. Edmund apontou para Cyrus. Ele está me incriminando.
O general ergueu uma das cartas. Esta tem seu selo pessoal, Sr. Hartwell. E sua assinatura. A menos que Cyrus seja também um falsificador extremamente talentoso, o que duvido. Cyrus permaneceu em silêncio, as mãos cruzadas à frente do corpo. Não havia triunfo em sua expressão. Apenas uma calma profunda, quase transcendental. O julgamento continuou por horas. Testemunha após testemunha foi chamada. Antigos escravos da propriedade Hartwell que confirmaram as atrocidades. Vizinhos que testemunharam sobre o comportamento errático e violento de Edmund. Oficiais militares que confirmaram a autenticidade das cartas. Edmund tentou se defender. Gritou, chorou, implorou. Disse que era produto de seu tempo, que não era pior que outros senhores de terras, que merecia consideração por sua posição social. Nada funcionou. Ao final do dia, o general levantou-se. Edmund Hartwell, este tribunal o considera culpado de todas as acusações. Você será sentenciado a 20 anos de prisão em regime de trabalhos forçados. Toda sua propriedade será confiscada e redistribuída. Você não terá mais direitos ou privilégios. O martelo bateu pela última vez. Edmund caiu de joelhos, as correntes tilintando. Soldados o ergueram pelos braços, começando a arrastá-lo para fora. Espere! Edmund gritou, olhando desesperadamente para Cyrus. Por favor. Cyrus, eu imploro. Diga a eles que há um engano. Você me conhece. Eu fui bom com você. Cyrus caminhou até ele. Seus passos ecoavam na sala agora silenciosa. Parou a apenas alguns centímetros do homem que havia sido seu mestre, seu tormento, sua razão de viver nos últimos 15 anos. E então, pela primeira e última vez, Cyrus sorriu. Não era um sorriso cruel. Não era triunfante. Era algo mais profundo, mais complexo. Era o sorriso de alguém que finalmente pôs um peso imenso no chão após carregá-lo por tempo demais. O senhor nunca me perguntou meu nome completo, Cyrus disse baixinho, apenas para Edmund ouvir. Cyrus Freeman. Freeman sempre foi meu sobrenome, mesmo quando vocês tentaram me fazer esquecer. Significa homem livre. E agora, finalmente, é verdade. Ele tirou a chave dourada do bolso. Segurou-a na palma da mão, deixando Edmund vê-la uma última vez. Guarde suas súplicas. Eu guardei meu ódio por 15 anos. Você pode guardar seu arrependimento pelo resto da vida. E então virou-se e caminhou para fora da sala, a chave ainda em sua mão. Edmund foi arrastado para fora, gritando, mas suas palavras se tornaram cada vez mais distantes até desaparecerem completamente. Do lado de fora do tribunal, Cyrus parou sob o sol da tarde. Sentiu o calor no rosto, a brisa suave, o peso da liberdade. Outros homens e mulheres o esperavam. Ex-escravos da propriedade Hartwell. Eles não disseram nada, apenas ficaram ao seu lado, olhando para o céu. Eventualmente, uma mulher idosa, que Edmund costumava chamar apenas de a cozinheira, tocou o ombro de Cyrus gentilmente. Acabou. Cyrus olhou para a chave em sua mão. Então a jogou no riacho próximo, vendo-a desaparecer sob a água. Sim, ele respondeu. Acabou. 5 anos depois, a antiga mansão Hartwell havia sido transformada em uma escola. As salas onde outrora ecoavam gritos de dor agora ressoavam com risadas de crianças. O salão de jantar onde Edmund bebia até o estupor era agora uma biblioteca. E a sala de estudos onde o barão havia dado sua terrível lição ao filho era uma sala de aula, com carteiras de madeira e um quadro negro. Cyrus Freeman era o diretor. Ele caminhava pelos corredores todas as manhãs, observando as crianças negras, brancas, mestiças, sentadas lado a lado, aprendendo a ler, a escrever, a contar. Ele havia contratado professores, alguns vindos do norte, outros ex-escravos que, como ele, haviam aprendido em segredo durante anos de escravidão. A transformação não havia sido fácil. Muitos dos antigos senhores de terras da região o odiavam, o chamavam de negro arrogante e pior. Houve ameaças, tentativas de incêndio até uma emboscada que deixou Cyrus com uma cicatriz profunda no ombro esquerdo. Mas ele persistiu, porque sabia que a verdadeira vingança não estava em destruir Edmund Hartwell, isso já havia sido feito. A verdadeira vingança estava em construir algo que os Hartwell nunca poderiam ter imaginado. Um futuro onde crianças como ele não precisariam aprender a ler à luz de velas escondidas. Em uma tarde de outono, Cyrus estava em seu escritório, o antigo escritório do barão, revisando os livros de contas da escola. Eles sempre estavam no vermelho.
Doações eram escassas, e muitas famílias não podiam pagar as taxas simbólicas que ele cobrava. Bateram na porta. Entre, disse Cyrus sem erguer os olhos. A porta se abriu, e um homem entrou. Era alto, magro, vestido com um uniforme de guarda prisional desbotado. Ele carregava um envelope amarelado nas mãos. Senhor Freeman? Sim? Cyrus finalmente olhou para cima. Meu nome é Thomas Urai. Sou guarda-chefe da prisão estadual de Andersonville. Cyrus sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Andersonville. Era onde Edmund Hartwell cumpria sua sentença. O que o traz aqui, Sr. Urai? O guarda hesitou, girando o envelope entre os dedos. É sobre o prisioneiro Edmund Hartwell. Ele está morrendo. Cyrus não se moveu. E ele pediu para vê-lo. Repetidamente. Durante meses. Ele diz que precisa falar com você antes de morrer. Não. A resposta foi imediata, sem hesitação. Thomas Urai suspirou. Eu entendo, senhor. Eu li o arquivo dele. Eu sei o que ele fez. Mas ele colocou o envelope sobre a mesa. Ele escreveu isto. Pediu que eu entregasse pessoalmente. Disse que se você não viesse, pelo menos lesse a carta. Cyrus olhou para o envelope como se fosse uma serpente venenosa. Eu não quero nada dele. Eu entendo, repetiu o guarda. Mas ele está em seus últimos dias. Tuberculose. Os pulmões estão destruídos. O médico diz que não passa desta semana. Ele fez uma pausa. Olha, não estou pedindo que perdoe. Não estou pedindo que se importe. Mas às vezes homens moribundos precisam dizer coisas. E às vezes os vivos precisam ouvir. Não por eles, mas por nós mesmos. Thomas Urai inclinou a cabeça respeitosamente e saiu, deixando o envelope sobre a mesa. Cyrus ficou olhando para aquele retângulo de papel por horas. Mesmo depois que os professores foram embora, depois que as crianças voltaram para casa, depois que o sol se pôs e apenas a luz de um lampião iluminava seu escritório. Finalmente, com mãos que tremiam levemente, e ele odiava que tremessem, pegou o envelope e o abriu. A caligrafia era quase irreconhecível, trêmula, irregular, manchada em alguns pontos. Mas era definitivamente de Edmund. Cyrus, não espero que você venha. Não espero perdão. Não espero nada. Mas preciso escrever isto, nem que seja apenas para o vazio. Eu sonho com você todas as noites. Não com o homem que você se tornou, mas com o menino no chão. O menino que não gritou. O menino que me olhou como se pudesse ver através de mim, até a podridão que havia dentro. Meu pai me ensinou que a dor era a única linguagem que vocês entendiam. Mas eu entendo agora, tarde demais, sempre tarde demais, que a única pessoa que nunca aprendeu nenhuma outra linguagem fui eu. Nesta prisão, eu sou o que você era. Eu acordo com pontapés. Eu como o resto de comida. Eu durmo no chão frio. E eu finalmente entendo. A ironia seria engraçada se não fosse tão amarga. Você levou tudo de mim, meu nome, minha propriedade, minha liberdade. E você tinha todo o direito. Mas há uma coisa que você não pode levar, porque eu já não a tenho. Minha paz. Eu morro com medo, Cyrus. Medo do que vem depois. Medo de que haja um inferno, e medo de que não haja nada. Medo de ser esquecido, e medo de ser lembrado exatamente como fui. Você ganhou. Você venceu completamente. Mas se houver qualquer misericórdia em seu coração, e eu sei que há porque você construiu uma escola onde eu construí apenas sofrimento, venha me ver. Não por mim, por você. Para que possa olhar nos olhos do monstro que o atormentou e ver que há apenas um homem patético e moribundo. Para que possa ter um encerramento que eu nunca terei. Edmund Hartwell. Prisioneiro #4719 Cyrus leu a carta 3 vezes. Então a dobrou cuidadosamente e a colocou na gaveta de sua mesa. Durante 3 dias ele continuou sua rotina normal. Dava aulas, supervisionava os professores, brincava com as crianças no intervalo. Mas à noite sozinho, pegava a carta e a lia novamente. No 4º dia ele selou a escola cedo, alugou um cavalo e partiu para Andersonville. A viagem levou 1 dia e meio. A prisão era uma estrutura de pedra cinza, cercada por muros altos e torres de vigilância. O cheiro de morte e doença era perceptível mesmo do lado de fora. Thomas Urai o recebeu no portão principal. Não achei que viesse. Nem eu, admitiu Cyrus. Eles caminharam através de corredores úmidos e escuros. Prisioneiros o observavam através das grades, alguns com ódio, outros com curiosidade, alguns com algo próximo ao respeito. A cela de Edmund ficava no final de um corredor isolado, reservado para os doentes terminais. Thomas destravou a porta. Vou esperar aqui fora. Bata quando quiser sair. Cyrus entrou. A cela era pior do que qualquer senzala que ele já havia ocupado. Menor, mais fria, mais úmida.
e no catre de madeira coberto por um cobertor rasgado estava Edmund. Cyrus quase não o reconheceu. O homem que outrora havia sido robusto e imponente agora era apenas pele e ossos. O cabelo, antes espesso e louro, estava branco e ralo. Os olhos azuis haviam perdido todo o brilho. Mas o pior era a respiração. Cada inalação soava como papel sendo rasgado, seguida de tosse violenta que trazia sangue aos lábios rachados. Edmund abriu os olhos ao ouvir os passos. Levou alguns segundos para focar. Cyrus? A voz era um sussurro rouco. Você veio. Cyrus ficou em pé no centro da cela, as mãos nos bolsos. Eu li sua carta. Edmund tentou se sentar, mas não tinha forças. Desistiu, apenas virando a cabeça para ver melhor. Eu não esperava, eu achei. Por que me chamou aqui, Edmund? Cyrus manteve sua voz firme, mas não cruel. O que você quer ouvir? Que eu perdoo? Que está tudo bem? Não. Edmund tossiu, uma tosse profunda e molhada. Quando passou, havia mais sangue em seus lábios. Eu queria que você visse, que você soubesse que eu paguei, que a dívida foi quitada. A dívida nunca pode ser quitada, disse Cyrus. Marcos está morto. Sarah está morta. Joshua está morto. Centenas de outros estão mortos ou destruídos. Suas 5 anos de prisão não trazem nenhum deles de volta. Eu sei. Edmund fechou os olhos. Eu sei disso. Mas eu precisava que você soubesse que eu entendo agora. O que eu fiz? O que eu era? Cyrus caminhou até a pequena janela gradeada da cela. Olhou para o pátio da prisão lá embaixo, onde prisioneiros quebravam pedras sob o sol escaldante. Você quer absolvição, disse ele finalmente. Você quer morrer em paz. Mas paz é um luxo que você nunca deu a ninguém. Por que deveria tê-la agora? Não deveria, Edmund sussurrou. Você está certo. Eu não mereço paz. Eu não mereço nada além disto. Ele gesticulou fracamente para a cela. Mas eu precisava te ver. Precisava olhar nos olhos do homem que me destruiu e agradecer. Cyrus virou-se bruscamente. Agradecer? Por me mostrar a verdade. Edmund abriu os olhos novamente, e havia algo neles que Cyrus nunca tinha visto antes. Não remorso, exatamente. Talvez apenas clareza. Você poderia ter me matado. Naquela noite, quando pegou a chave, você poderia ter cortado minha garganta. Ninguém saberia. Ninguém se importaria. Mas você não fez. Eu não quis me tornar você. Exatamente. Edmund sorriu, um sorriso triste e quebrado. Você é melhor do que eu jamais fui. Melhor do que meu pai. Melhor do que qualquer Hartwell que já existiu. E isso é o que mais dói. Saber que um menino que eu chicotei se tornou um homem maior do que eu jamais poderia sonhar em ser. Silêncio. Apenas a respiração trabalhosa de Edmund e o som distante de vozes no corredor. Há uma escola agora, Cyrus disse finalmente. Na sua antiga casa. Crianças aprendem lá. Todas as crianças. Negras, brancas, pobres, ricas. Eu ensino elas que a educação é a única coisa que ninguém pode roubar. Edmund fechou os olhos. 2 lágrimas escorreram pelas laterais de seu rosto emaciado. Bom, isso é bom. Cyrus virou-se para sair. Cyrus? Ele parou na porta, mas não se virou. Eu sinto muito. Eu sei que não significa nada. Eu sei que não muda nada. Mas eu sinto. Eu sinto mais do que consigo expressar. Cyrus ficou em silêncio por um longo momento. Então, sem se virar, disse, eu acredito em você. Mas você está certo, não muda nada. Os mortos ainda estão mortos. As cicatrizes ainda estão aqui. Ele tocou levemente as próprias costas, onde as marcas do chicote ainda eram visíveis. Você terá que carregar seu arrependimento sozinho. E saiu. Thomas Urai estava esperando no corredor. Terminou? Sim. Ele vai morrer em paz agora? Cyrus olhou para trás, para a porta fechada da cela. Não sei. Mas não é minha responsabilidade lhe dar paz. Ele terá que encontrá-la sozinho, se é que existe alguma para ser encontrada. Edmund Hartwell morreu 3 dias depois, sozinho em sua cela, sem ninguém ao seu lado. O guarda que encontrou seu corpo disse que ele estava de olhos abertos, fixos no teto, a expressão não de paz, mas de algo próximo à resignação. Foi enterrado na seção de indigentes do cemitério da prisão, sem marcador, sem cerimônia. Apenas mais um corpo em solo desonrado. 20 anos depois, a escola Freeman tinha 3 prédios, 50 professores e quase 400 alunos. Cyrus, agora com cabelos grisalhos e linhas profundas no rosto, ainda dava aulas todas as manhãs. Em uma tarde chuvosa de primavera, ele estava em seu escritório quando bateram na porta. Era uma jovem, não mais que 18 anos, com traços delicados e olhos incrivelmente azuis. Senhor Freeman, posso falar com você?
Claro, entre. Ela sentou-se desajeitadamente, as mãos cruzadas no colo. Estava nervosa. Meu nome é Eleanor Hartwell, ela disse finalmente. Eu sou neta de Edmund Hartwell. Cyrus congelou por um momento. Então assentiu lentamente. Entendo. Eu soube da história, ela continuou rapidamente. Minha mãe me contou tudo. Sobre meu avô, sobre o que ele fez, sobre você. Ela olhou para as próprias mãos. Eu não vim pedir desculpas. Eu sei que isso seria vazio. Mas eu queria aprender. Aprender? Você transformou um lugar de horror em um lugar de esperança. Você pegou a pior parte da sua vida e criou algo belo. Eu quero entender como. Eu quero ser professora. Aqui se você me aceitar. Cyrus estudou o rosto da garota. Viu Edmund naqueles olhos azuis. Viu o barão naquele queixo determinado. Mas também viu algo mais, sinceridade, vontade, um desejo genuíno de ser diferente. O que sua família acha disso? Eleanor sorriu tristemente. A maioria me deserdou. Disseram que estou traindo nossa linhagem. Mas eu não me importo. Alguns erros são grandes demais para serem ignorados. Algumas dívidas precisam ser pagas, mesmo que não sejamos nós que as fizemos. Cyrus levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora crianças brincavam no intervalo, suas risadas ecoando pelo pátio. Brancas, negras, mestiças, todas juntas. A dívida de sua família nunca pode ser paga, ele disse finalmente. Mas talvez possa ser transformada em algo diferente. Em um compromisso. Em uma dedicação. Ele virou-se para ela. Você pode começar segunda-feira. Começará como assistente observando as aulas, ajudando onde necessário. Se você provar ter a vocação e o coração certo, eu pessoalmente a treinarei. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas. Obrigada. Obrigada. Não me agradeça ainda. Este trabalho é difícil, exaustivo, muitas vezes ingrato. Você será julgada mais duramente que qualquer outro professor aqui por causa de seu sobrenome. Tem certeza que está pronta para isso? Eleanor limpou as lágrimas e se levantou, estendendo a mão. Tenho. Cyrus apertou sua mão. Pequena, suave, mas com um aperto firme. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Cyrus abriu a gaveta onde guardava a carta de Edmund. Leu-a uma última vez, então a levou até a lareira e a observou queimar. As cinzas flutuaram pela chaminé, carregadas pelo vento noturno, dispersando-se em milhares de fragmentos invisíveis. Não era perdão. Perdão implicava que a dívida estava quitada, e ela nunca estaria. Mas era encerramento. Era soltar. Era entender que carregar ódio por uma vida inteira era apenas outra forma de prisão. O pai havia ensinado ao filho como segurar um chicote. O escravo havia ensinado ao mestre como perder a liberdade. Mas no final foi um homem livre que ensinou a todos, incluindo a si mesmo, que a verdadeira força não está em destruir inimigos, mas em construir futuros. A dor foi devolvida e a dívida, se não paga, foi pelo menos transformada. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente.